Querido, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus 14, de 28 a 33. Lembrando que hoje também estaremos fazendo a celebração da ceia do Senhor. Então, se você ainda não foi buscar os seus ingredientes, vai logo ali rapidinho, pega, já deixa tudo pronto aí na sala, para que juntamente com a sua família, você esteja celebrando a ceia do Senhor nessa noite. É um momento em que nós queremos agradecer ao Senhor, em que nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado pela presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Mateus 14, de 28 a 33, ele diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a exercitar a tua fé. Vem, exercita a tua fé. Baixe a sua cabeça e fale com Deus do modo como você sabe, como você aprendeu, como você gosta. Entregue-se de alma, de corpo, de espírito, de coração, em todas as instâncias possíveis. Se entregue ao Senhor agora e deixe que Jesus, através da tua fé, realize na tua vida aquilo que é o intento no coração de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos imensamente gratos pelo teu poder e pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Te louvamos pela liberdade que temos de ler a tua palavra. Mas pedimos que o teu Espírito, e somente ele, aplique aos nossos corações o teu entendimento. Pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a pensar comigo por alguns instantes exatamente sobre esse tema. Vem, exercita a tua fé. Jesus sempre chamou pessoas a si para levá-las de um estado atual para um estado desejado. Jesus sempre tirou as pessoas da situação em que elas estavam. Todos que resolveram seguir a Jesus precisaram abrir mão de alguma coisa, porque isso simbolizava tomar a sua cruz e seguir a Jesus, como ele mesmo orientou aos seus discípulos. Todas as vezes que Jesus chamou alguém a si, ele chamou com o grande intuito de fazer uma grande diferenciação na vida daquela pessoa. Aquela situação em que Jesus chamou determinadas pessoas, em todas elas, Jesus estava utilizando aquele momento para falar de algo maior, para apresentar algo excelente, para apresentar algo extraordinariamente desconhecido por aquele que havia sido convocado pelo Senhor. Exercite a tua fé indo a Jesus. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, mas como eu faço para crescer a minha fé? Para ter a minha fé muito mais apurada, para ter uma fé desejável, para ter uma fé que agrade ao Senhor. Ora, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Se você estiver vendo possibilidade do crescimento da sua fé, isso já não é fé. Mas se você está disposto a ver o crescimento da sua fé, aí sim, mesmo sem ver em você a oportunidade cabível, sem ver em você a probabilidade que possa justificar esse desejo, mas se o seu desejo está firmado naquele em quem você a quem você está procurando, naturalmente você já começou a exercitar a sua fé. Somente a obediência pode te levar a Jesus. Não existe um outro caminho.
Não existe uma outra maneira, talvez como muitas pessoas, você também já tenha dito da melhor maneira, você tenha falado da seguinte maneira: ora, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe que eu penso assim, Deus sabe que esse é o meu jeito, Deus sabe que esse sou eu. Ora, parabéns para você, que você já fez uma grande descoberta. Deus sabe quem é você. Até aí você não descobriu coisa nenhuma. O importante é que você descubra quem é Deus na sua vida. O importante é que na situação em que você está vivendo, o importante é que dentro de toda e qualquer adversidade, ou mesmo de probabilidade de coisas futurísticas ou coisas que possam elevar a sua vida, possam te gratificar de alguma maneira, em todas as esferas possíveis, o importante é você descobrir na situação quem é Deus, você descobrir quem é Jesus, exercitar a sua fé indo a Jesus, para conhecer um pouco mais de Jesus, pois somente pela intimidade com Jesus é que você vai estar credenciado a fazer alguma coisa para Deus. Eu sei que há pessoas que gostariam de ter uma fé inabalável para orarem por aqueles que estão enfermos e ver esses enfermos sendo curados. Orar por aqueles que estão passando por um momento de indecisão e verem essas pessoas receberem a palavra, a orientação correta, mas todo e qualquer desempenho, toda e qualquer tarefa que possamos desempenhar no reino de Deus, ela será fruto de uma intimidade com Jesus. Essa intimidade com Jesus é o que nos credencia a fazer o serviço do Senhor. Quando queremos exercitar a nossa fé, nós precisamos ir a Jesus. Precisamos pedir a Jesus. Precisamos suplicar a Jesus. E é interessante que dentro do reino de Deus, a escola não tem teoria, é tudo na prática. Tudo na vida cristã é na prática. Como é que você aprendeu a andar? Talvez você tenha recebido um formulário da sua mãe, do seu pai, de como dar os primeiros passos. Foi assim com você? Se foi assim com você, você é alguém sui generis. Você é o único que recebeu uma forma, uma bula, você recebeu um mecanismo escrito de como você poderia andar. Sabe como você começou a andar? Andando, praticando. Você começou a falar, falando. Ouviu os seus pais, ouviu as pessoas e começou a praticar, imitar exatamente aquilo que você ouvia. E agora você aprendeu a falar, você aprendeu a andar. E se na vida espiritual você quer aprender a falar e andar dentro dos parâmetros divinos, você precisa exercitar a sua fé. Exercite a sua fé mesmo em meio às incertezas. Ficar sozinho não traz crescimento para ninguém. Há pessoas que se isolam na vida espiritual, há pessoas que se afastam de tudo e de todos quando os problemas começam a surgir na sua vida. Quando os intempéries começam a se elevar na sua vida, na sua história, há pessoas que se afastam, se deslocam de tudo, de todos, se desconectam das pessoas, das situações, o que nós chamamos de complexo de fuga. As pessoas começam a fugir da realidade porque estão com medo das incertezas, estão passando por momentos em que elas não sabem aquilo que querem, não sabem onde querem chegar, e muito menos sabem o que fazer para chegar, pois que ainda não decidiram onde querem chegar. E quando não se decide onde quer chegar, naturalmente, isso eu falei alguns dias aqui atrás, você corre o risco de descer na primeira estação do trem, do metrô ou do ônibus, quando você não sabe onde você quer chegar. É preciso exercitar a sua fé. O que é que você faz quando você se sente sozinho? Como você reage quando você se sente abandonado por tudo, por todos? Quando você olha para dentro de você e você vendo as suas limitações, você não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, como verdadeiramente você se porta em meio às coisas desconhecidas, às incertezas da sua vida, às incertezas da sua história.
Eu vejo a palavra de Deus mostrando que quando aqueles homens estavam no meio do mar, quando eles estavam no mar da Galileia, aqueles homens haviam saído de um momento de multiplicação de pães, de peixes, de festa. Aqueles homens haviam contemplado ali um pouco do poder de Jesus. Eles mesmos, os apóstolos, haviam servido homens, mulheres, crianças, com os pães, com os peixes que haviam sido multiplicados pelo próprio Senhor Jesus. Eles vieram de um momento de euforia, de alegria, em que todas as pessoas estavam felizes, as pessoas se fartaram, as pessoas já não passavam fome, as pessoas estavam tão contentes com o recebimento do alimento, que diz a palavra de Deus que ainda eles receberam 12 cestos, eles recolheram de volta, ainda sobrou muita coisa. Tal era o contentamento em que eles estavam vivendo antes de entrarem no mar da Galileia. Mas diz a palavra de Deus que quando eles chegaram no meio do mar, começou a levantar uma tempestade. E eu quero convidar você a exercitar a tua fé em meio à tempestade. Há muitas pessoas que dizem assim: eu quero ter fé, porque eu tenho uma vida de muitas tribulações. E acho que essas pessoas imaginam que ter fé é estar isentas, estar blindadas de problemas, de dificuldades. E se o seu intuito de ter fé é esse, eu não quero te desapontar, mas eu quero dizer a você que você está caminhando na direção errada. A fé não é para te eliminar os contratempos. A fé é para te dar tranquilidade mesmo em meio aos contratempos. A fé, ela é exercida mesmo em meio à tempestade. Jesus não permite aos discípulos que eles passem por uma tempestade que eles não possam suportar. Essas tempestades geralmente trazem medo. Exercite a tua fé com medo. Mesmo em meio ao seu medo, exercite a tua fé. Pedro, ele teve medo. A Bíblia diz que a tempestade era forte. A Bíblia diz que o mar estava invadindo o barco. Aqueles homens estavam no meio do mar. Era noite, era aproximadamente meia-noite. Então estava tudo escuro. A Bíblia não faz nenhum relato que fosse porventura uma noite de lua. Provavelmente então era noite escura, no meio do mar. E aqueles homens estavam com medo, mas em meio ao medo que nós precisamos exercitar a nossa fé. Há pessoas que não querem ter medo de nada. São os chamados super-homens, aqueles que dizem assim: eu não tenho medo de nada. Tenha medo de quem não tem medo de nada. Que quem não tem medo de nada, ele não é humano. O próprio Jesus teve medo. O próprio Jesus teve medo quando ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabia o que aconteceria com ele, ele sabia o que era ser crucificado, ele sabia tudo que ele passaria através da crucificação, para que eu e você pudéssemos ter liberdade, pudéssemos ter livre acesso ao Pai, pudéssemos exercitar a nossa fé. Ele mesmo teve medo, mas ele venceu o medo. O medo, eu costumo dizer que o medo é a dor da alma. Todo ser humano tem medo de alguma coisa, de alguém, de alguma circunstância, de alguma situação. Medo de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. O medo é o sentimento mais comum quando a solidão invade a alma e nos encontramos em meio à tempestade. Aqueles homens sabiam que Jesus era capaz de multiplicar pães e peixes. Eles haviam visto isso algumas horas atrás. Eles haviam contemplado o que Jesus havia feito ali. Só que tem um dado aqui que nós não podemos esquecer. Aqueles homens estavam sozinhos no barco. Jesus não foi no barco com eles. Eles estavam se sentindo sozinhos. Eles estavam naquela imensidão de mar. Eles estavam em meio a toda aquela quantidade de água, sem aquele que é o Senhor da vida, sem aquele que multiplicara
pães e peixes, sem aquele que tinha poder sobre a natureza, sem aquele que era o Senhor da sua vida, sem aquele que um dia os chamou, dizendo: vem, exercitem a fé que eu coloco na vida de vocês. É necessário exercitar a nossa fé quando nós nos sentimos sem chão. Há momentos na vida que parece que abre-se uma cratera, abre-se um grande buraco que sai do outro lado do globo terrestre e parece que nos enfiam dentro daquele buraco. Você já deve ter ouvido e talvez já deve ter falado: cheguei ao fundo do poço. Quando eu escuto alguém dizer eu cheguei ao fundo do poço, eu digo: então dão glória a Deus, que se você chegou no fundo do poço já não tem mais para onde cair. O problema é quando você está descendo no poço e você não sabe onde é o fundo do poço. Isso te traz medo, não sabe no que aquilo vai dar. Não sabe quais são as situações indesejadas, mas a probabilidade de sofrimento por conta da queda até o fundo do poço te traz um sentimento de insegurança. É preciso exercitar a nossa fé quando mesmo nos sentimos sem chão. Quando Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus olha para ele e dá uma ordem: vem. Se você quer ver coisas maravilhosas, Pedro, você precisa vir. Ele poderia ter pedido, primeiramente, se fosse eu pediria o contrário: Senhor, se és tu, manda essa água parar. Para que entrar em meio à tempestade? Para que descer na água turbulenta? Para que descer em meio às ondas das quais eles tinham medo porque elas estavam entrando no barco? Pedro atentou para aquele que andava por cima das águas. Embora a Bíblia diz que eles estavam com medo, pensando que era um fantasma, Pedro se certifica de que é o Senhor, dizendo: Senhor, se és tu, se tu tens vindo a mim, se eu estou certo de que tu estás vindo a mim, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Significa que se eu fizer a mesma coisa que você, Jesus, faz, então eu vou saber que tu estás na história, tu estás na circunstância, tu estás na parada. Se eu conseguir fazer, porque eu estou dentro do barco, eu estou morrendo de medo, todos nós estamos gritando, mas se és tu, manda-me que eu faça aquilo que aos meus olhos, nas minhas limitações, eu não consigo, eu não tenho a mínima condição de fazer. E Jesus olha para ele e diz: vem. Ora, sair do barco naquele momento era deixar o quase incerto por aquilo que era totalmente incerto. Era deixar o pouco que havia de esperança para o nada de concretude que estava do lado de fora. Às vezes as pessoas se apegam a um determinado barco, a uma determinada situação, e fazem disso a sua torre forte, fazem disso a sua cidadela real, fazem disso a sua estrutura. Eles se pautam em cima dessa estrutura e não querem mais sair. Ora, por que aqueles homens estavam gritando? Diz a Bíblia que com medo, porque o mar estava revolto, as águas entravam no barco, eles estavam vendo alguém andando sobre as águas, o que não é comum, também não era comum naquele tempo. Eles estavam vendo Jesus andando por cima das águas, confundiram-no com um fantasma. Mas agora, ele chega e pergunta e diz para Jesus: Senhor, se és tu, eu quero estar contigo. Ora, mas Pedro sabia que do lado de fora do barco o que existia era água, não tinha terra, não tinha pedra, não tinha uma ponte. E Jesus diz: vem. E Pedro saiu daquilo que era quase que incerto, porque mais cedo ou mais tarde, se tudo continuasse naquela direção, naquele movimento, o barco viria a pique. Se tudo continuasse dentro daquela dimensão, eles não teriam como se salvar, não teriam como salvar o barco, eles não teriam como lutar
contra as forças da natureza, mas ele saiu de um pequeno barco, de uma pequena probabilidade. Talvez, quem sabe, se o barco quebrasse, pudesse ficar agarrado a um pedaço de madeira do barco, boiar num pedaço de madeira, tentar sair daquela situação para uma situação totalmente desconfortável, uma situação nunca vivenciada. Senhor, se és tu, manda que eu venha ter contigo por cima das águas. E o Senhor diz, vem. Interessante que aquele homem, a Bíblia diz que ele foi por cima das águas. A Bíblia não diz a que distância Jesus estava do barco, mas possivelmente havia uma distância considerável, porque Pedro começou a andar e começou a perceber que os ventos não paravam, que as ondas continuavam, e aí é natural que em algum momento da vida a fé ela comece a balançar. Não se assuste se porventura em meio ao mar ou descendo ao mar revolto, a sua fé balançar em algum instante da sua vida. Olhe não para a direção dos ventos, olhe não para a direção do mar, mas olhe para aquele que disse a você, vem, exercita a tua fé. Lá, enquanto eles não haviam entrado no mar, o que eles fizeram foi servir as pessoas depois que Jesus havia multiplicado. Mas Jesus não queria que eles fossem apenas servos no sentido de pessoas que estavam auxiliando. Mas Jesus queria que eles também se tornassem servos no sentido de ousados, no sentido de fazerem as mesmas coisas que Jesus faz. Jesus queria que os seus discípulos fossem bastante parecidos com ele. Jesus queria impregnar na mente, na alma, no coração desses homens uma identidade que aquele que crê, aquele que se lança nos braços do Senhor, segundo a própria palavra do Senhor, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. É interessante, às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas quem disse que alguém é alguma coisa? Quem disse a você que alguém é alguma coisa? Às vezes as pessoas criam parâmetros, as pessoas começam a se autoavaliarem por aquilo que escutam os outros dizerem acerca delas. E quando as pessoas começam a dizer que elas são excelentes, 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 a força da motivação eleva essas pessoas, a força da motivação desperta nessas pessoas o desejo de crescimento. Quando as pessoas começam a criticar, quando as pessoas começam a vetar, quando as pessoas começam a dizer para tais pessoas que elas não são nada, infelizmente elas começam a acreditar. Todos estavam dentro do mesmo barco. Mas só Pedro teve a ousadia de olhar para Jesus e dizer, se és tu, manda-me ter contigo. E o que estava acontecendo com os outros dentro do barco? A Bíblia não fala nada sobre eles. Mas o que possivelmente estava acontecendo com eles, a Bíblia diz que eles estavam com medo. E com medo, o ser humano é capaz de fazer alguma coisa. Quem sabe algum deles podia pensar o seguinte, Pedro, você está entrando numa furada. Aqui está ruim, saindo daqui é pior. Pedro, você já viu alguém andar por cima das águas? Eu é que não vou me arriscar em cima das águas. Já está ruim nesse pedacinho de madeira. Imagina sem madeira nenhuma, sem uma prancha de surf, sem nada que eu possa me apoiar. Pedro, você vai sair do barco? Mas ele olhou para aquele que disse, vem. E ele foi. É preciso exercitar a nossa fé quando parece que tudo está afundando. Tem momentos na vida que parece que tudo está afundando. Paralelo à vida de Jó, ou semelhante à vida de Jó, parece que alguém chega com a notícia ruim, você ainda não descansou da notícia ruim, chega alguém com a notícia ainda pior. E chega um outro com uma notícia ainda pior. E você fica imaginando o que é que vem de pior. Tenho ouvido de pessoas que às vezes têm medo até de se alegrar. Quando surge um momento muito bom na vida, se contém,
porque não quer ir a um pico de extremo, porque sabe que daqui a pouco pode acontecer, a probabilidade de acontecer uma coisa que vai jogá-lo lá para baixo. E aí? Qual é o problema se alguma coisa te jogar lá para baixo? Qual é o problema se tudo parecer que está se afundando? O desafio de Pedro foi sair de um barco, mesmo com tudo contrariando a lógica humana. A fé, ela contraria a lógica humana. A fé contraria a lógica humana. Aqueles que vivem pela fé, eles olham para o Deus invisível. Olham para o Deus inapalpável, mas olham para o Deus que verdadeiramente nunca faltou com a sua palavra. O único que diz, operando eu, quem impedirá? O único que diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Porque ele falou para Josué ser forte e corajoso. Ter coragem é o inverso de ter medo. Se ele disse seja corajoso, é porque ele via também dentro de Josué algum tipo de medo. Você também tem seus medos, eu tenho meus medos, todo ser humano tem seus medos. Às vezes parece que tudo está se afundando, e é nesse momento em que nós precisamos olhar para Jesus e descobrir que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Se nós queremos a fé para colocar como um troféu na nossa casa, Deus não nos permite crescer na fé. A escola de Deus é a prática. Agora, todos que adentram essa escola nunca serão reprovados. Viver pela fé não é algo que traga alegria ou satisfação imediata dentro dos parâmetros humanos. Porque parece que Deus faz como que uma pegadinha. Para você crescer, você primeiro precisa diminuir. Mas isso é a lógica da vida e as pessoas não percebem. Se você vai levantar uma casa, a primeira coisa que você faz são os alicerces. E me parece que os alicerces não são para cima, são para baixo. Exatamente na direção contrária do que você quer erguer a sua casa. E se você quer construir um prédio, quanto maior e quanto mais alto for esse prédio, mais você vai aprofundar os seus alicerces do centro da terra. Se você quer subir, você primeiro precisa descer. Se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, se você quer ter o melhor de Deus na sua vida, se quer viver o sobrenatural de Deus, esse sobrenatural precisa ser o seu natural. Você precisa mergulhar, você precisa sair do barco, mesmo que esteja com medo, mas você precisa olhar na direção daquele que diz a você, vem, exercita a tua fé. Houve um momento então em que eles retornaram. A Bíblia diz que Pedro começou a descer. E sabe o que Pedro fez? Mesmo com medo, olhando para os ventos, sentindo os ventos, sentindo o mar revolto, a Bíblia diz que ele olha para o Senhor, ele grita para o Senhor, Senhor, salva-me. Se ele não estivesse focado no Senhor, ele poderia gritar para os seus amigos, companheiros, eu estou descendo, eu estou me aprofundando, mas a sua visão, mesmo com todos os seus medos, com todas as suas limitações, a sua visão estava focada em Cristo. Senhor, salva-me. Ele não diz agora descendo, Senhor, se és tu, salva-me. Ele disse, se és tu, quando ele estava no barco. Quando ele começou a andar por cima do mar, ele disse, é Jesus, um homem não pode andar por cima das águas se Jesus não estiver nas mesmas águas que este homem. E quando este homem tropeça, quando este homem parece afundar, ele olha para o autor, para o consumador da sua fé, para aquele que o chamou, para aquele que o arregimentou, aquele que o contratou para o seu exército, para lutar as batalhas, as guerras espirituais. Ele olha para o seu Senhor e diz, Senhor, salva-me. E aí, a Bíblia dá a entender que Jesus já estava perto dele. Que não diz que ele foi nadando a Jesus. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. E Jesus o pegou, o levantou. Às vezes a fé nos leva tão perto de Deus, que a gente acha que a gente está afundando. Parece que as coisas dentro da ótica humana, elas não convergem para o mesmo crescimento que nós aspiramos. Parece que estamos descendo, parece
que não estamos no nível que nós gostaríamos de estar. Mas quando aquele que diz, vem, exercita a tua fé, ele fala em nossa direção, não precisamos ter medo, porque mesmo que estejamos tropeçando, ainda que estejamos nos afundando, se gritarmos por ele, Senhor, salva-nos, de pronto, ele vai nos segurar, ele vai nos levantar. Venha ou vem significa obedeça. Jesus olhou para Pedro e disse, Senhor, quando Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, Jesus olha para eles e diz, então obedeça. Você quer fazer o que outros não fazem? Obedeça. Você quer viver o melhor de Deus? Obedeça. Você quer ter um plus a mais, você quer ter algo a mais no relacionamento com Deus, não para se comparar com outros, mas para se comparar com você e ser melhor que você? Obedeça. Vem. E todo vem do Senhor é um desafio. Todo vem do Senhor é um desafio. Quando eles retornam ao barco, agora aqueles homens olham para Jesus e dizem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Eles adoraram a Jesus porque eles começaram a falar quem Jesus era e não se reportaram ao que Jesus fez. Naturalmente, um outro grupo que não tivesse um cunho espiritual, que não fizesse uma leitura espiritual, ia dizer, Senhor, isso aí, agora essa aí foi das galáxias. Senhor, você parou o mar. Mas sabe quando é que o mar parou? A Bíblia diz que quando Jesus e Pedro voltam para o barco, eles vieram ainda no meio da tribulação, significa que a tribulação que você está vivendo, você não está só, Jesus também está na tribulação com você. Se você estiver descendo, Jesus está ali, Ele está segurando na sua mão. E a tribulação não pode puxar Jesus para baixo. E Jesus vai segurar você e Ele vai levantar. E ao invés de parar de imediato a tribulação, Ele vai andar com você em meio à tribulação para dizer a você, eu sou Deus acima de toda a tribulação. Eu te amo acima de todas as coisas. Eu te comprei, você é meu. E quando eles entraram no barco, agora os outros dizem, Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Quando a adoração chega, a tempestade vai embora. Bote isso na sua cabeça. Quando a adoração chega, a tempestade vai embora. Eu quero concluir. Teve um homem no Antigo Testamento que descobriu isso. Jacó. Um homem que tinha agora riquezas, um homem que depois de enganar o seu irmão, seu pai, enfim, quero acreditar que você já conhece a história. Esse homem sai, esse homem começa a fazer a sua vida, esse homem tem a bênção porque havia recebido a bênção do seu pai. E esse homem começa a prosperar, esse homem tem as suas esposas, os seus filhos, os seus animais, tem a sua fazenda, esse homem tem o seu dinheiro, esse homem tem os seus empregados, mas esse homem não tem paz, porque ele sabia que o seu irmão queria a sua vida. E a Bíblia diz que ele entrou numa luta com Deus, ele lutou com o anjo. E ele disse assim, olha, eu só vou te deixar ir embora depois que você me abençoar. E por que o anjo não foi embora? O anjo não foi embora porque Deus encontrou naquele homem um verdadeiro adorador. A fé daquele homem estava sendo colocada em prática. Aquele homem não estava pedindo a Deus uma outra coisa, senão, Senhor, que meu irmão ao me encontrar, ele não tire a minha vida, só isso. Eu só quero que a minha vida seja preservada, nada mais do que isso. Não quero nada do meu irmão, não quero os bens do meu irmão. Senhor, eu só quero que a ira saia do coração do meu irmão. E a Bíblia diz que o anjo olhou para ele e disse assim, você lutou como um ser diferente com Deus, você prevaleceu diante de Deus, a sua adoração fez com que a tempestade fosse embora. Vai, atravessa o Jaboque, vai do outro lado, encontra teu irmão e mostra para ele o quanto Deus abençoou você.
para concluir, certa vez Jesus olhou para os seus discípulos, para homens que ainda não haviam compreendido a vontade de Deus na sua vida. Isso está lá em Mateus 11, a partir do 28 a 30. Ele olha para aqueles homens e diz assim: olha, venham após mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que Jesus faz para que a sua fé seja desenvolvida, para que a sua fé seja exercitada. Venha a Ele, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido, desanimado, quem sabe já desistiu de tudo ou de quase tudo. Venha, exercite a tua fé em nome de Jesus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Olhe para quem Deus é e não para o que Deus faz. O que Deus faz é consequência do que Deus é. É muito mais importante você ter Deus por aquele que Ele é do que por aquilo que Ele faz. O que Ele faz na sua vida, exceto a salvação, aqui embaixo, um dia vai desaparecer. Ele curou muitas pessoas de enfermidades, mas haverá um dia em que todos nós morreremos, ou um dia em que Jesus virá e nos levará para a eternidade, e a saúde nesse corpo aqui já não faz mais nenhuma diferença. Talvez Ele te deu alguns bens, todos esses bens vão ficar, exceto a vida eterna, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus e que creiam que enviaste a mim. A vida eterna é que o Espírito de Deus venha morar na sua vida e que através dele você comece a exercitar a sua fé. E eu quero convidar você nessa noite, vem exercitar a tua fé. Comece dizendo ao Senhor quem Ele é. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Declare isso de todo o seu coração. Diga isso com toda a sua alma, com toda a intensidade. Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o único que pode me dar a salvação. Tu és o único a perdoar os meus pecados. Eu quero Te declarar como meu Senhor e meu Salvador. Esse é o desejo da sua alma. Diga isso para Deus aí onde você está. Fale para o Senhor daquilo que está no seu coração agora. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja, e eu quero convidar você nessa noite a exercitar a sua fé, voltando para o barco. Essas tempestades, elas só passam depois que você entrar no barco junto com Jesus. É hora de você dizer: Senhor, salva-me, eu estou perecendo. Você que está no barco, é hora de você dizer verdadeiramente: Tu és o Filho do Deus vivo. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como somos gratos a Ti, Senhor, pela grandeza do Teu amor, pela Tua fidelidade. Ó Deus, nós Te agradecemos pela experiência de Pedro e os demais ali no mar da Galileia. Nós louvamos o Teu nome por aquilo que eles passaram e pelas muitas lições que podemos tirar desse episódio. Mas acima de tudo, nós louvamos o Teu nome, porque o Teu Filho garantiu que sempre estaria conosco todos os dias. Nos dias de multiplicação de pães e peixes, nos dias em que o mar parece ser mais forte que o nosso barco, no dia em que parece que vamos perecer, no dia que parece que estamos nos afundando, no dia que parece que não existe esperança, nós louvamos o Teu nome, porque verdadeiramente Jesus é o Filho do Deus vivo. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos por cada pessoa que está Te cultuando nesse momento. Cada um que tem tomado essa decisão agora no seu coração. Coloque essa decisão, Senhor, fortifica esse coração para a glória do Teu nome. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui
para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos, compartilhe para muitas e muitas pessoas e que Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Um beijo!